Nós vamos contar para vocês rapidamente a história que está no livro Cartas e Crônicas, o capítulo 16. O título é Belarmino Bicas. É o nome do cara. Belarmino. Humberto de Campos conta o seguinte: depois da festa beneficente, em que servíramos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a que nós nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido: bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, eu estimaria solicitar de você um favor. Soube que você ainda pode escrever para o pessoal lá da Terra. Belarmino Bicas está conversando com Humberto de Campos no plano espiritual, portanto. Eu estou sabendo que você ainda consegue escrever algumas histórias para o pessoal lá da Terra dar uma lida. Eu gostaria então de te contar uma história, de confiar a você um assunto, para você ver se cabe para você passar para eles. Que assunto? Perguntou Humberto de Campos. Aí ele começa a contar qual é o assunto. Acontece que desencarnei com 58 anos de idade. 58. Após 20 anos de convicção espírita. Ou seja, quando ele tinha... Quantos anos mesmo que ele se tornou espírita? Ele tinha 50 quando morreu, depois de 20 anos de ter se tornado espírita. Quantos anos ele tinha quando se tornou espírita? Alternativa A, 2. Alternativa B, 8. Alternativa C, 40. Alternativa D, 38. Qual é a alternativa? D. Ufa! Ainda bem que tem alternativa nesse centro espírita, né? Complicado. Eu desencarnei com 58, depois de 20 anos espírita. Abracei os princípios que Allan Kardec escreveu. E como sempre fora nervoso por temperamento, organizei, desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora, uma relação diária de todas as minhas irritações. O cara era chinês, né? Detalhista. Toda vez que ele ficava irritado, ele escrevia por quê, que dia, qual foi a causa. Para que eu mesmo me estudasse. Que é, aliás, uma coisa muito boa e salutar para todo mundo fazer. Existe Bíblia sem escrita. Você compra uns livros grossos assim, ó, em branco, e começa. Umas 500 páginas eu acho que dá. Para um ano. Os meus desconchavos foram tantos, porém, que apesar dos nobres conhecimentos assimilados, eu suprimi, eu antecipei em 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Podia viver 80. Morreu com quanto? 58. Vamos fazer as alternativas de novo? 22 anos ele poderia ter vivido a mais, mas não aguentou. O corpo não aguentou o cara. Imagina. Somente aqui, no plano espiritual, depois que eu cheguei, é que eu pude examinar os meus problemas e então me conformar diante das desilusões. Quantos tesouros perdidos por nada. Quanta asneira em nome do sentimento. E então, Belarmino ofereceu para o Humberto o curioso documento, onde ele tinha escrito tudo. E disse: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão.
Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas. Com melindres e amus, explique ao pessoal da terra que mau humor também mata. Foi então, disse Humberto, que eu passei a leitura da interessante estatística de irritações, que não me furto a satisfação de transcrever. Estava escrito assim no documento. Belarmino Bicas. Número de cóleras e mágoas desnecessárias, com a especificação das causas respectivas, de 1936 a 1956. Quantos anos dá isso? 20 anos. Aí ele começa a pôr quanto que ele se irritou por cada causa. 1811 irritações em razão de contrariedades em família. Então você escreve lá na sua Bíblia, contrariedade em família, e põe um pauzinho cada vez. 908 vezes por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene, coisa que já é diferente, apesar de ser dentro de casa. Inquietação em família, contrariedade em família não é a mesma coisa a questão de alimentação e higiene para ele. 906 vezes, esse prato está frio, o garfo está sujo, tem uma marca de batom nesse copo, essas coisas. 1614, por brigas com a esposa, em divergências na conduta doméstica e social. 1801, por motivos de desgosto com os filhos, genros e noras. 11 motivos de irritação por descontentamento com os netos. Só 11. Mas até os netos o cara conseguia se irritar com eles, imagina. 1015, por entrar em choque com os chefes de serviço. 1333, por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012, em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos sem importância. 614 irritações por mal-entendidos com os vizinhos. Vão contando, tá? Porque depois o resultado vocês vão ter que dizer para mim. Se tiver certo, toma passe. Se não tiver certo, semana que vem você volta. 614 irritações por mal-entendido com os vizinhos. 315 por ressentimentos com amigos íntimos. 1089 por melindres diante do descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. 777 irritações por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagens de ônibus, automóveis particulares e outros tipos de transporte. 419 por desavenças com leiteiros e padeiros, no tempo em que havia ainda leiteiro e padeiro. Naquele tempo, o povo levava o leite em casa, o pão também. O cara estava fazendo um favor, chegava com o pãozinho. E olha, eles chegavam de madrugada. Para o cara se desentender com o padeiro, tinha que estar com insônia. Né? E olha, foram 419 brigas. 820 por desgostar-se com garçons em restaurantes e cafés. 211 por ofender-se com dificuldades em serviços de telefone. É a Judite. Você quer cancelar a conta e não consegue. Só que agora, se fosse hoje, o número ia ser maior. A sorte é que naquele tempo era só telefonista, aquelas coisas antigas, né, de telefone de disco, aqueles negócios bem do tempo do Chacrinha. 911 irritações por motivos de controvérsias em casas de diversão. O cara ia se divertir e brigava. 901 vezes brigava lá na casa de diversão. Vai ver que o cara era boxeador, né? A diversão dele era a luta de boxe. 815 brigas por irritar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217 por incompreensões com os irmãos de fé na casa espírita. 900, e essa aqui é sensacional.
Ó, 901 vezes ele ficou irritado por engano. Por engano. Diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca ocorreram. Nunca. Você ficou sabendo que a sua sogra vem passar 15 dias na sua casa. Aí já brigou com o marido, já brigou com a esposa. Essa velha, eu não aguento ela. Você devia ter falado que não. E já brigou. E aí a velha, depois de um tempo, eu não vou poder ir, minha filha. Desculpa. Brigou à toa. Total. 16.386 irritações inúteis. Esse, o apanhado das irritações do prestimoso amigo Belarmino. 16.386 irritações dispensáveis em 7.300 dias de existência. E isso nos 20 anos mais belos de sua passagem no mundo, porque iluminados pelos clarões do Evangelho redivivo. Cumpro, então, o dever de dar o seu desejo, a satisfação de tornar conhecida a sua experiência, que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e doenças. Embora estejamos certos que muita gente vai julgar o balanço de Belarmino Bicas como mera invencionice do espírito loroteiro. Como simples brincadeira para encher folha de papel. Quando os nossos pontos fracos são atingidos, é mais fácil a gente dizer, esse cara inventou isso. Porque se nós pensarmos como nós agimos, como nos irritamos com coisas bobas, nós vamos ver que talvez a gente ganhe longe do Belarmino. Entrar na sala de passe, pedir que os espíritos tratem da gente em casa, é algo muito positivo. Demonstra que nós estamos querendo algo melhor. Mas não devemos nos esquecer que esse algo melhor tem que nascer em nós. Se nós não mudarmos o vocabulário, se não abdicarmos de falar palavrões, de usar a língua para vergastar a reputação dos outros, se não usarmos o pensamento para fixarmos coisas boas e bonitas, nós vamos dizer que queremos saúde, mas a nossa conduta é daquele que gosta mesmo da doença. E aí os espíritos não têm como nos ajudar, porque os espíritos nos respeitam naquilo que nós queremos de verdade.